Olá! Hoje a nossa análise vai fundo em uma das leis mais importantes do Brasil, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a famosa LRF. Com certeza. E a gente vai focar em 3 artigos que são, assim, o coração do controle da dívida pública. Essenciais. E olha, para quem tá na batalha dos concursos, atenção redobrada, viu? Os artigos 29, 30 e 31 são figurinhas carimbadas e cheios de detalhes que as bancas, elas adoram explorar. Adoram. Nossa missão aqui é transformar esse juridiquês todo em uma conversa clara, mostrando a lógica por trás de cada regrinha. Exatamente. Porque, sabe, esses artigos não são só burocracia. Eles formam um sistema de defesa das contas públicas. Uma espinha dorsal, talvez. Perfeito. Uma espinha dorsal que impede que municípios, estados e a própria União entrem num ciclo de endividamento sem fim. Entender essa lógica é entender como se busca a saúde financeira do país a longo prazo. Perfeito. Então, vamos começar pelo começo? Para lutar contra um monstro, primeiro a gente precisa saber o que ele é, né? Como ele se parece. Sim. E o artigo 29 da LRF faz justamente isso. Ele funciona como um grande dicionário, definindo o que é dívida em todas as suas formas, para nenhum gestor poder dizer depois: ah, mas isso aqui que eu fiz não conta. É a base de tudo. É isso aí. Sem um dicionário comum, a lei seria inútil. Vamos passar por esses conceitos, então. Vamos lá? O primeiro é a dívida pública consolidada ou fundada. Ok. De forma bem simples, é o total de tudo que o governo deve e que vai levar mais de 12 meses para pagar. São as obrigações de longo prazo, assumidas via contratos, leis, convênios. Certo. E aqui tem uma pegadinha clássica de prova. A apuração é sem duplicidade. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que o governo não pode ser malandro, sabe? E contar a mesma dívida em 2 lugares diferentes só para maquiar os números. Entendi. É a dívida oficial de longo prazo. E aquela outra que a gente sempre ouve falar no jornal, dos títulos do Tesouro? Essa é a dívida pública mobiliária. É a parte da dívida que é transformada em papel, em títulos que o governo vende no mercado. Ah, Quando a União, os estados ou até os municípios remitem esses títulos, eles estão na prática pegando dinheiro emprestado com a promessa de pagar com juros no futuro. É uma fatia muito importante da dívida total. agora, tem um termo que parece óbvio, mas que a LRF trata com uma lupa: operação de crédito. Pelo visto, não é só ir ao banco e pedir um empréstimo. De jeito nenhum. O legislador aqui foi muito, muito esperto. A definição de operação de crédito no inciso 3 ela é extremamente ampla. Ampla como? Claro, inclui o empréstimo tradicional, mas vai muito além. Aberturas de crédito, a compra de um bem de forma financiada, leasing. A lista é enorme. Chega a citar derivativos financeiros. Uau! A impressão que dá é que os criadores da lei sentaram e pensaram em todas as formas criativas que um gestor poderia inventar para se endividar sem usar a palavra empréstimo. Boa. Basicamente, a regra é: se parece com dívida e se comporta como dívida, para a LRF é dívida. Fim de papo. É uma tentativa de fechar todas as brechas possíveis, então. E os outros 2 conceitos-chave do artigo 29, a tal da garantia e o refinanciamento. A concessão de garantia é o famoso ser fiador. E isso, olha, é um risco enorme para as contas públicas. Imagino. Pensa assim: um estado pega um grande empréstimo internacional para construir uma linha de metrô. Aí, para conseguir juros melhores, a União entra como garantidora. Certo. Se esse estado quebra e não paga o empréstimo, a conta cai no colo de quem? Do Tesouro Nacional. De repente, uma dívida que era estadual vira um problema para todos os brasileiros. Por isso, a LRF controla isso com tanto rigor. Faz todo sentido a dimensão do risco. E o refinanciamento, o que seria? Refinanciamento da dívida mobiliária é basicamente rolar a dívida. Rolar a dívida. Isso. Quando um título antigo está vencendo, o governo emite um novo título, pega esse dinheiro novo e usa para pagar o antigo. É uma forma de ganhar tempo, empurrando o pagamento do principal da dívida lá para frente. Isso me faz pensar numa coisa.
A gente vê muito político no fim do mandato descobrindo um monte de contas antigas com fornecedores para pagar. Isso não seria um jeito de criar dívida nova sem passar por todo o processo de uma operação de crédito? Excelente ponto. A lei tem algum antídoto para essa malandragem fiscal? A resposta é um sonoro sim. Isso é tão importante que o parágrafo 1º do artigo 29 trata exatamente disso. Ele diz que qualquer assunção, reconhecimento ou confissão de dívidas é equiparado a uma operação de crédito. Peraí, isso é genial! Então a lei prevê que um gestor pode tentar dar um jeitinho confessando uma dívida antiga para não chamar de empréstimo e aí fecha essa porta na cara dele. Exatamente isso. É uma vacina contra a criatividade contábil. É uma das várias normas anti-jeitinho da LRF. Sem esse dispositivo, um prefeito poderia, sei lá, deixar de pagar fornecedores por anos e no final só reconhecer a dívida burlando todos os limites. E a lei diz não? A lei diz não. Se você está reconhecendo uma dívida antiga, para todos os efeitos você está contratando uma nova operação de crédito e precisa seguir todas as regras. Ok, então o artigo 29 monta todo o nosso dicionário para todo mundo no serviço público falar a mesma língua sobre dívida. Isso. Mas só saber os nomes não impede a dívida de crescer, certo? É como conhecer os tipos de colesterol no exame, mas não ter um valor de referência, um limite para eles. Perfeita analogia. E a LRF, claro, pensou nisso. Essa é exatamente a função do artigo 30. Construir a jaula. Criar os limites. Certo. Um ponto fundamental é que a lei não crava os números. Ela cria o processo para definir esses limites, sabe? Ah, interessante. A responsabilidade de propor os tetos é do presidente da República. Ele envia uma proposta para o Senado Federal com os limites globais da dívida consolidada para a União, estados e municípios. E outra proposta, via projeto de lei, para o Congresso Nacional com o limite específico da dívida mobiliária federal. Ok, então é uma negociação entre executivo e legislativo. Mas qual é a régua para medir esse limite? É um valor fixo em reais que muda todo ano? Como funciona? Não, e essa é a grande inteligência do mecanismo. O parágrafo 3º do artigo 30 diz que os limites são definidos como um percentual da receita corrente líquida, a famosa RCL. A RCL. Pense na RCL como o salário líquido de uma pessoa. Não adianta olhar só o salário bruto, que é tudo que entra. Você precisa tirar os descontos obrigatórios para saber quanto realmente tem para gastar e para se endividar. Faz sentido. A LRF aplica essa mesma lógica para os governos, atrelando a capacidade de fazer dívida à capacidade real de gerar receita. A dívida não pode crescer mais rápido que a capacidade de pagamento. E com que frequência os governos precisam checar se estão dentro dessa jaula? O acompanhamento é constante. O parágrafo 4º determina que a verificação do cumprimento dos limites é feita ao final de cada quadrimestre. A cada 4 meses, então. Exato. Isso força uma gestão fiscal atenta de curto prazo, permitindo corrigir a rota antes que a situação saia de controle. E tem algum detalhe escondido aí no artigo 30? Alguma coisa que pode derrubar um candidato desatento na prova? Com certeza. O parágrafo 7º é um clássico. Ele trata dos precatórios judiciais. Ah, os precatórios. Aquelas dívidas do governo que vêm de sentenças na justiça. Se um precatório deveria ter sido pago em um ano e o governo não paga, no ano seguinte esse valor não some, não. Ele é incorporado à dívida consolidada e passa a contar para o cálculo do limite. Ou seja, atrasar precatório... Não é uma forma mágica de esconder a dívida. Ela volta para te assombrar e pressionar o teto. Ok, o dicionário está definido, a jaula está construída, mas e se o monstro escapar? O que acontece se, apesar de tudo, um prefeito ou governador ultrapassa o limite da dívida? Aí entramos no artigo 31, que é o plano de emergência, com as sanções e o caminho obrigatório de volta. O caminho de volta? Exato. É o mecanismo de recondução da dívida ao limite. Se ao final de um quadrimestre a foto mostra que a dívida está acima do teto, o ente público tem os 3 quadrimestres seguintes para resolver o problema. Ou seja, 1 ano. 1 ano. Mas num prazo frouxo não. A lei exige um esforço imediato. O excedente tem que ser reduzido em pelo menos 25% já no primeiro quadrimestre. É um sinal claro de que o ajuste começou para valer.
Um ano para se ajustar parece bastante tempo. Na prática, isso não acaba virando uma licença para o gestor empurrar o problema com a barriga, esperando um milagre na economia? É uma boa provocação, mas a LRF não dá essa colher de chá. Enquanto o ente está acima do limite, mesmo dentro desse prazo de um ano, as sanções do parágrafo 1º são imediatas e duríssimas. E qual a principal? A principal é que ele fica proibido de realizar novas operações de crédito. A torneira do crédito se fecha. A única exceção é para refinanciar dívida que já existe, para não causar um calote, claro. Entendi. E além disso, ele é obrigado a gerar resultado primário para abater a dívida, o que na prática significa cortar despesas, contingenciar o orçamento. Então o governo fica de mãos atadas, sem poder pegar novos empréstimos? E se mesmo assim, depois de um ano, a dívida não voltar para o limite? Aí o sistema aplica uma sanção ainda mais severa. O parágrafo 2º diz que o ente fica impedido de receber transferências voluntárias. O que são essas transferências? São aqueles recursos que a União ou os estados repassam para municípios, para obras, projetos, sabe? Perder isso é um golpe financeiro gigantesco. Uau! A LRF cria um sistema de consequências que vão escalando. Ela não diz apenas não pode. Ela diz não pode e se você insistir, vamos cortar seu oxigênio financeiro aos poucos. É uma pressão graduada, projetada para forçar a correção. E sobre o final de mandato? Existe algo para impedir que um governante irresponsável estoure os limites e deixe a bomba fiscal para o sucessor? Sim, a LRF é implacável com isso. O parágrafo 3º do artigo 31 é a cláusula de barreira contra a farra fiscal de fim de mandato. E como ela funciona? Se o limite da dívida é ultrapassado no primeiro quadrimestre do último ano de governo, as punições, como a proibição de contratar crédito, são imediatas, sem prazo de tolerância. Ah, Não tem essa de 3 quadrimestres para ajustar. A regra é, estourou, a punição é na hora. A ideia é forçar que o ajuste seja feito por quem criou o problema, né? certo. E como nós, cidadãos, ou os órgãos de controle, ficamos sabendo quem está cumprindo e quem não está? Pela transparência. O parágrafo 4º obriga o Ministério da Fazenda a publicar mensalmente a lista de todos os entes da federação que furaram seus tetos de endividamento. A lista da vergonha fiscal. Exatamente. Expõe os maus gestores e permite o controle social e da imprensa. Então, olhando o quadro completo, a LRF cria um sistema muito bem amarrado. O artigo 29 define as regras do jogo, o 30 constrói o campo com as linhas bem marcadas, baseadas na capacidade de pagamento real, a RCL, Exato. e o 31 funciona como o juiz, aplicando cartões amarelos e vermelhos, com punições que aumentam progressivamente para quem sai da linha. O fascinante aqui é a coerência. Não são regras soltas. É um ciclo de responsabilidade. Ali não só proíbe, ela também força a correção de rumo, mostrando o caminho de volta. O objetivo final é a sustentabilidade das finanças a longo prazo, protegendo o Estado e, no fim das contas, a todos nós de crises fiscais severas. Perfeito. E isso nos deixa com uma reflexão final, né? Sim. O artigo 66 da própria LRR prevê que em cenários de crise e baixo crescimento econômico, os prazos para ajustar a dívida podem ser duplicados. Isso levanta uma questão complexa. Como um gestor público equilibra a pressão para cumprir os limites fiscais com a necessidade de investir para estimular a economia, justamente quando a receita está caindo e a dívida parece a única ferramenta disponível? Fica aí a provocação para se pensar.